Salve, salve, gurizada! Tudo na paz? Gente, vamos à nossa segunda aula sobre esse movimento aqui, movimento chamado de pré-modernismo, nossa aula 31 sobre o pré-modernismo. Queria chamar a atenção de vocês que depois de a gente ter estudado o Euclides da Cunha e o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, o escritor de Canudos, e o Lima Barreto, o escritor das periferias dos subúrbios cariocas, chegou a hora de a gente estudar outros dois grandes escritores aí. Um deles, o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que vai ser importante por causa da participação dele, né, na arte brasileira, da crítica que ele fazia aos modernistas e tal. Esse aí é um nome de vital importância, criador do Jeca Tatu, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um dos grandes escritores de quem a gente vai ter notícia agora. Essa daqui é uma foto dele preso por conta da luta que ele fez em prol da prospecção de petróleo no terreno brasileiro. Tá aí o prêmio que ele ganhou, 3 meses de cadeia. E o outro nome igualmente importante é esse cara aqui, poeta pré-modernista Augusto dos Anjos, um cara que é um monstro, um grande poeta que antecipa o movimento expressionista no Brasil. Esses são os dois autores que a gente vai estudar daquele jeito que vocês já sabem, usando uma aula que eu já postei aí para o segundo ano, mas uma aula que, modéstia à parte, está lacradora. E eu vou passar essa aula para vocês também. Gurizada, um abraço e uma ótima semana, gente. Salve, salve, gurizada! E aí, galera do Coroca Vírus, tudo bom com vocês? Segundo. E aí, vamos nós então para mais uma aulinha. A aula de hoje é continuação daquela que a gente já teve na semana passada, né? Eu espero que vocês se lembrem. Pré-modernismo. Estávamos falando sobre as modificações do Rio de Janeiro e tal, né? O surgimento do Rio de Janeiro do século XIX, do século XX de um lado, o Rio de Janeiro da eletricidade, do bonde elétrico e tal, e o Rio de Janeiro da favela também, tá? Então é importante vocês se ligarem. Isso aqui a gente já tinha visto, né, gente? A ideia de que o pré-modernismo, na verdade, é uma invenção nossa, a jabuticaba brasileira, sobretudo porque era uma fase de transição, imagina, os outros países já vivendo o apogeu das revoluções industriais, colhendo os frutos de duas revoluções industriais, caminhando para a terceira revolução industrial, e nós ainda, uma sociedade agrária, uma sociedade sem indústria, uma sociedade sem operário, uma sociedade sem classe média. Tá? Então, o pré-modernismo é esse movimento em que esse conjunto de características do passado acaba convivendo com alguns traços modernistas. Por isso que a gente cunhou essa expressão pré-modernismo para assinalar essa passagem, essa transição, né, esse momento de mudança. Tá? E eu queria chamar a atenção de vocês que os dois autores de quem a gente vai falar hoje são os dois grandes escritores dessa geração também, tá? Nomes fundamentais. Primeiro, a ideia do Monteiro Lobato. Né? O Lobato é o escritor que todos vocês conhecem, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas é um autor muito, muito, muito produtivo na história da literatura brasileira. Criou um personagem que é o símbolo do atraso brasileiro, que é o Jeca Tatu. Tá? E a obra principal dele é Urupês, mas ele tem uma atuação grande na cultura brasileira. E o outro nome é um cara da poesia. Ó. Só tem um poeta nessa geração, só tem um poeta nessa geração. Aqui, poesia escatológica, porque usa muita coisa de podre, né? Corpo em decomposição. A ideia é uma poesia que recende a podridão. Tá? Então é muito importante vocês se ligarem. Vamos começar então com o Monteiro Lobato. Olha só, o conjunto de obras do Monteiro Lobato, tá, é o conjunto de obras marcado pela figura do Jeca Tatu. Mas eu queria que vocês se ligassem que o Monteiro Lobato, o avô do Monteiro Lobato, que era Visconde, inclusive, não é à toa, a figura do Visconde é uma homenagem ao avô do Lobato. O Monteiro Lobato ele viveu no interior de São Paulo e ele vai vivenciar muito, muito, muito claramente a ideia do fim, né, do protagonismo do interior paulista do café, aquelas cidades ali. E isso aparece com clareza nesse
conjunto das obras do Monteiro Lobato, tá? Então, Cidades Mortas, Ideias de Jeca Tatu, Urupês, Negrinha, são todos livros de contos, tá? Marcados pelo retrato bem claro da decadência, da degradação do interior da cafeicultura paulista. Tá? Tem um outro livro igualmente importante dele, chamado O Presidente Negro, tá? No qual ele escreve um romance em que um presidente negro assume o poder, tá? E é importante vocês se ligarem, porque é um livro já, mas ele coloca que o presidente negro fracassa. Tá? É a ideia que é a ideia do escritor do princípio do século XX no Brasil, de que o negro era inferior, não tinha condições de ser, né, o que quer que fosse, quanto mais presidente. Então aqui, na figura desse cara aqui, ó, que é o Jeca Tatu, o Lobato, de certa forma, sintetiza as razões para o atraso brasileiro. Ele é um homem antiquado, ele é um homem fraco, ele é um homem analfabeto, ele é um homem primitivo. Isso tudo o Lobato retrata na figura do Jeca Tatu. E para nós é importante a gente perceber que quando escreve esse livro, o Monteiro Lobato ele tem uma visão de Brasil que depois, num segundo momento, vai se modificar. Mas ele considera o grande responsável pelo atraso brasileiro, o grande responsável pela dificuldade brasileira em assumir um progresso é justamente a figura do Jeca Tatu. Tá? Então é importante a gente se ligar que o Monteiro Lobato considera sim o Jeca Tatu um ser inferior de acordo com a lógica dos homens daquele período, né? De considerar o mestiço, o mulato, o negro, o chinês, todos eles inferiores. O Lobato retrata o Jeca Tatu dessa forma, tá? Mas além disso, eu queria chamar a atenção de vocês também para o fato de que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele escreve já, né, se não me engano, no final da vida, gente, já é uma ideia de uma tentativa de dizer assim, não adianta nada eu querer mudar a geração adulta, vamos ver se eu consigo operar com a geração mirim, né, com a criançada, formar a criançada para ser nacionalista, preparar a criançada para valorizar a realidade brasileira, o nacionalismo brasileiro. Então o Sítio do Pica-Pau Amarelo nada mais é do que uma grande metáfora do Brasil. Tá? Então essas personagens aqui, elas servem para sintetizar o povo brasileiro. Agora o que é interessante é que o Lobato também vai ter uma atuação muito grande como nacionalista, que eu falei para vocês, tá? Nos temas políticos brasileiros. Tá? E aqui a gente tem três obras, todas as três obras centradas nesse caráter muito importante de defesa dos interesses nacionais. O Lobato acabou sendo preso, acabou morgando na prisão uma boa temporada, mas essa ideia de fazer a luta pelo petróleo e, sobretudo, a ideia de usar o sítio, né, para desenvolver o espírito nacionalista, tem uma passagem aqui que eu vou compartilhar com vocês para vocês se ligarem. Olha só o que acontece aqui nessa passagenzinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que deve ser, né, conhecido de vocês. Olha só. Essa foi a primeira tentativa na qual eles não conseguem, né, gente? Petróleo. Jorrou água. Água salgada? Aqui no Rio? Como é que pode? Essa água esteve presa na Terra há milhões de anos! Eu quero saber do petróleo! É salgada mesmo! Eles estão querendo petróleo, não é? Então, eles vão ter o petróleo que querem. E aí joga o petróleo no sítio. Petróleo aqui no Brasil!
Então a gente tem que considerar que o Lobato, para além de escritor, também é um defensor dos interesses brasileiros, nacionalista, muito, muito, muito apegado. Agora tem um outro detalhe muito importante também, esse detalhe provavelmente a gente vai voltar a falar quando formos conversar sobre a Semana de Arte Moderna. O que acontece? É que o Lobato, pessoal, ele era também um ativista das artes, né? Ele era interessado. E ele tinha uma coluna no jornal O Estado de São Paulo. Acontece que em 1917, essa pintora que já tinha estudado nos Estados Unidos e já tinha estudado na Alemanha, ela faz uma exposição de arte modernista no Brasil e recebe, de certa forma, um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. E esse artigo, escrito a propósito da exposição de Anita Malfatti, é muito crítico. Ele critica os modernistas, acusa os modernistas de verem a natureza de uma maneira anormal, acusa a arte modernista de ser furúnculo de cultura excessiva, e essa crítica é direcionada à pintora Anita Malfatti. Gente, para vocês terem uma noção, ela ficou tão desarvorada que ela nunca mais, tá? Anita Malfatti conseguiu produzir, né, dar sequência à sua produção brilhante, tá? Então é muito importante, né? E aqui está a crítica clara aos movimentos que em breve a gente vai estudar, que são os movimentos do futurismo, do cubismo, do impressionismo, são as vanguardas artísticas europeias. Com este artigo, o artigo chamado Paranoia ou Mistificação, o Lobato diz que a arte moderna só pode ter duas explicações: ou ela é paranoia, que é loucura, tá? Então o cara é louco, tem mais é que ser internado. Ou ela é pior, mistificação. E mistificação é trapaça, enganação, é falcatrua. Ó. Então aqui a gente tem com clareza a ideia do Lobato sobre a arte moderna, e esse ponto é outro ponto vital na obra desse grande escritor brasileiro do pré-modernismo. Tá? Então se liga, a importância dele está na literatura que ele produziu, retratando a decadência do café paulista. Está na luta nacionalista dele, traduzida em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E também está na discussão sobre arte modernista que ele promove em 1917 a partir desse artigo crítico da exposição de Anita Malfatti, tá? Agora, o outro nome que a gente tem aí não é um nome da prosa, é o cara da poesia, o único poeta dessa geração. Esse verso aqui é um verso dele. Ah, um urubu pousou na minha sorte, né? Diz o Augusto dos Anjos. Para nós é muito importante a gente perceber que ele é pessimista ao extremo. Tá? Ele é um cara que escreveu um único livro, esse livro Eu, em 1912, é um livro que saiu, mas ele já é um autor que, apesar de ainda ter muitos traços passadistas da poesia do século XIX, ele já tem algumas novidades. Olha só, ele já chama a atenção da eletricidade no poema. Ó. A passagem dos séculos me assombra, para onde irá correndo minha sombra? Nesse cavalo de eletricidade, quem sou, para onde vou, qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Olha aqui essa capa, aqui a capa já dá a letra, né, sugere qual que vai ser a da poesia do grande escritor Augusto dos Anjos. Uma poesia dedicada à podridão, tá? À decomposição. Ele vai ter diversos traços que a gente associa a traços passados, tá? Traços parnasianos, principalmente a métrica, a rima da poesia dele tem a ver com o parnasianismo, mas ele também tem a ver com traços simbolistas, porque essa ideia assim da superioridade espiritual, tá certo? Tem musicalidade também na poesia dele, que a gente associa com a poesia dos simbolistas, só que tem traços nele que são traços muito modernos. Por exemplo, o vocabulário que esse cara usa é um vocabulário científico, as palavras são consideradas algumas vezes até como palavras antipoéticas, sabe? Né? Mas é diatomácea da lagoa, tá? Carbono, amoníaco, ó. Ele usa esse
conjunto de palavras aí. Isso sem contar que também começam a aparecer termos aqui associados àquela escatologia que a gente viu lá. É o verme, é a carnícera, é a víscera, é a carne podre, tá? Então, esse vocabulário, ele é muito biológico. Por quê? Porque a biologia explodia naquele momento, tá, gente? Os estudos de biologia, os estudos científicos de patologia, ela explodia. E esse resgate da poesia vai ser a grande novidade. E é um traço já modernista, por isso que ele é um pré-modernista. Tá? Ninguém usava esse conjunto de palavras na poesia. Ele vai usar psicologia, né? Psicologia era uma palavra raríssima, hoje é do dia a dia, mas naquela época era uma palavra raríssima. Ele vai usar nas poesias dele. Tá? Então, para ele, o ser humano é um conjunto de células, né? Um amontoado químico de moléculas e átomos. Tá? Então, a ideia do futuro destino dessa gente é decomposição, é podridão mesmo. Então, a gente associa esse cara ao decadentismo. Tá? Ele é o poeta de tudo quanto é morto, como ele mesmo se referiu à poesia dele. Tá? Vamos dar uma olhadinha num poema dele que vocês já vão ver essa ideia aqui. Ó, é um soneto. Ó. Soneto versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causando a pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Olha só o conjunto de palavras que esse cara está usando no poema dele. Tá? A ideia do escarro aqui, pelo amor de Deus, né? A ideia do escarro que ele repete aqui, ó, a ideia da ferida, a chaga é a ferida, tá certo? A ideia da lama, né? A ideia de um homem que mora entre feras, entre bestas, tá? Então, a necessidade de todo homem ser fera para sobreviver, isso aqui é a ideia do determinismo lá. Ah, o cara mora entre feras, ele vai ser uma fera também e ponto final. E esse conjunto de características é o que traz a novidade da poesia dele. Tá? Mas ao longo disso eu queria chamar a atenção de vocês, está aqui. É uma prova de que os versos íntimos desse poeta são versos cuja tradição já estava instaurada lá no parnasianismo, versos decassílabos, versos rimados, formidável, inseparável, quimera, pantera, e a ideia das 10 sílabas poéticas aqui, bem separadinhas nos 4 versos desse soneto. Então, ele escrever sonetos já denota uma preocupação parnasiana. Ele escrever sonetos decassílabos, outra. Ele escrever sonetos decassílabos rimados, mais uma. E assim por diante. Por isso que a gente diz que esse período é uma fase de transição, porque mistura traços do passado com a modernidade de falar da podridão, a modernidade de falar da carniça e, sobretudo, a modernidade de escrever um verso como um urubu pousou na minha sorte. Eu, do meu lado, espero que nenhum urubu pouse na sorte de vocês ao longo de toda essa semana, meus queridos. Uma boa semana para todos vocês. Não se esqueçam das tarefinhas que eu vou postar, porque é a partir dali que eu vou considerar a frequência de vocês. Um beijo e uma boa semana. E para lá, urubu, show urubu. Até mais, gente.